Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu trago nosso devocional da Palavra do Senhor, falando sobre quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Muitas pessoas tentam falar sobre Jesus sem conhecê-lo, e alguns falam conhecendo, outros procuram conhecê-lo. Então eu trago para você uma palavra onde Jesus estava com os discípulos após uma missão deles terem ido evangelizar. E Jesus, reunido com eles, fez uma pergunta muito importante para eles. E esta pergunta eu quero que você medite no dia de hoje. Eu quero que você medite para você e tire as suas próprias convicções e veja a resposta na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. A palavra está em Mateus capítulo 16, onde diz assim: E chegando Jesus, versículo 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou dos profetas, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estais nos céus. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Queridos, algumas pessoas não têm conhecimento de quem é de fato Jesus. Né? Algumas não têm noção e nem aceitam quem de fato Jesus é. A referência de quem Jesus é, nós encontramos na própria Bíblia. Nós encontramos na própria Bíblia. O Senhor Jesus, quando ele diz assim, os discípulos dizem, alguns estão falando que tu és o profeta, tu és João Batista, tu és o Elias, tu és um dos profetas. E Jesus faz uma pergunta crucial para eles, para fazerem eles meditar. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí é nesta hora que há uma intervenção do Espírito Santo revelado para Pedro, onde Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Filho do Deus vivo. Queridos, o nosso Senhor Jesus, ele é aquele que no livro de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, meus queridos, Jesus, ele está desde o princípio. No livro ainda de João, no capítulo 5, né, do versículo 39, Jesus começa a falar sobre as escrituras que testificam sobre ele. E muitas vezes as pessoas acreditam somente que Jesus é falado no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é uma carta de apresentação para ele, sobre ele para nós. Porque os profetas falavam a respeito de Jesus. O próprio Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, que é um dos capítulos assim messiânicos mais detalhistas, né? De 700 mil anos antes de Jesus, falando sobre ele. Então, o Antigo Testamento traz como se fosse, vamos imaginar assim, um mar onde tem um grande iceberg e tem uma grande ilha. O iceberg, ele é um bloco de gelo que se dissolve, né? Mas uma ilha é fixa. Uma ilha tem algo mais profundo para ser estudado pela arqueologia e pelos estudiosos, para saber a formação daquela ilha. Assim é o que nós devemos termos
como referência no Antigo Testamento, de buscar nas entrelinhas das palavras dos profetas as citações sobre Jesus Cristo. O livro de Lucas, no capítulo 24, mais precisamente ali pelo versículo 25, o Jesus, após sua ressurreição, 2 discípulos iam para Emaús, quando Jesus se aproxima deles e pergunta-lhes: do que vocês estão falando? E eles interpelam Jesus dizendo: você não é daqui, você não sabe que aquele que era prodigioso em obras, dito Filho de Deus, o Messias, foi crucificado e morto? É certo que ressuscitaria no terceiro dia, mas já são hoje terceiro dia e nada. E Jesus faz uma advertência para ele: por que estáis tão nécios, homens endurecidos de coração? Queridos, nós vivemos numa geração onde os corações estão endurecidos para tentar descobrir ou identificar, né, o Senhor Jesus. Alguns conhecem Jesus pelo fato histórico da crucificação, mas o principal que esta geração precisa conhecer é que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, é aquele que veio com a missão. Jesus nasceu com a missão específica, que foi pagar por sua vida, pela remissão dos nossos pecados. Jesus veio com esta missão. Ele veio com a missão específica, desde o seu nascimento, para nos resgatar de uma dívida de pecado. Então, Jesus se fez carne, se fez criança, se fez adolescente, se fez jovem, se fez adulto no seu ministério e cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão quando ele comprovou do que as Escrituras falavam. O próprio Jesus disse que Moisés escreveu sobre ele, né? E que são as Escrituras que testificam sobre ele. As Escrituras testificam de mim. Quando ele está conversando com os 2 de Emaús, ele discorre sobre toda a sua prenunciação no Antigo Testamento, falando a respeito do Messias, o Yeshua, né? E aí, queridos, muitos perguntam assim sobre os títulos de Jesus, né? Os títulos de Jesus: Jesus é o pão da vida, é o alfa, é o ômega, é o príncipe da paz, né? Jesus é o sumo sacerdote, é o sacerdote eterno, é o primogênito dentre os mortos. Jesus é o bom pastor. Jesus é o santo de Deus, é o Emanuel, Deus conosco, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Cordeiro de Deus, é a luz do mundo, é o Senhor da glória, é o mediador entre os homens, é o unigênito do Pai, é o Salvador, o Salvador, o Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Queridos, que você possa estar agora com a percepção melhor de identificar quem é Jesus. Jesus está perguntando: e você? Quem você diz que eu sou? O que você fala para outras pessoas quem eu sou? Medite nessa palavra. Medite nessa palavra. E tenha uma resposta precisa e coerente e identificando que Jesus é o nosso Salvador e que veio com a missão específica de nos resgatar de um pecado, de vários pecados, de todos os pecados, onde ganhamos por ele a nossa salvação. Ele diz no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que todos, para ir ao Pai, têm que ir por ele. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Que o Senhor Deus traga paz aos corações de vocês, que o nosso Senhor, no nome de Jesus, neste dia, traga para vocês as expectativas da esperança, das promessas que ele deixou. Jesus deixou promessas maravilhosas. E aí eu finalizo o vídeo fazendo uma oração por você. Amém? Por nós, por todos. Senhor Jesus, nós queremos, diante da Tua palavra, termos a convicção de quem o Senhor é. Nós
sabemos da tua missão e agora nós estamos aptos a identificar o Senhor para as outras pessoas e não deixar que elas, de forma duvidosa ou desconhecida, procurem identificar o Senhor como um personagem histórico ou como um homem que fez uma revolução, mas nós podemos dizer para elas que o Senhor já está com a sua identidade revelada nas tuas santas palavras, através das Escrituras Sagradas, muito antes do Senhor nascer. Os mensageiros do Senhor, revelado pelo Espírito Santo, já anunciavam a tua chegada. E agora, o Espírito Santo, pelo Novo Testamento, está anunciando a tua volta. Que todos possam crer e receber o Senhor como Salvador de suas vidas. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E para você? Quem é Jesus para você? Glória a Deus, fiquem na paz. Grande abraço, Deus abençoe.